anglicanismo. O anglicanismo, ele surgiu da igreja celta. A igreja celta, ela surgiu no século II depois de Cristo. No século II depois de Cristo não existia catolicismo ainda, existia o cristianismo. Eu cheguei à conclusão que a igreja celta ela foi uma percussora do cristianismo. Ela nunca seguiu assim, ela seguiu depois que a igreja católica ordenou que o Santo Agostinho, que não é o Santo Agostinho filósofo, fosse até a Inglaterra e convertesse os anglo-saxões. Mas se a gente imaginar uma linha reta, pode-se dizer assim, que ela decaía, ela era diferente da igreja católica romana em alguns aspectos. Aí o Santo Agostinho, no século VI, foi para a Inglaterra, catequizou o pessoal da igreja celta e permaneceu lá, se tornou arcebispo da Cantuária, que é uma posição hereditária, assim como o Papa é hoje. Aí a gente entra na figura principal, talvez, do anglicanismo. Eu aceitei falar sobre essa parte por causa desse camarada. Ele é assim, uma das pessoas talvez mais fantásticas da história, porque ele foi o pai do anglicanismo. Ele é conhecido por dois fatores: por ter fundado a religião anglicana, pela sua vida amorosa conturbada. Ele casou 6 vezes. Ele é o típico do que a gente chama hoje de safado, safageste, manipulador. Então, a vida amorosa do rei Henrique VIII, ela tem direta ligação com o surgimento da religião anglicana. Então, eu vou fazer uma breve passagem sobre a vida amorosa dele. Ele tinha um irmão que se chamava Arthur. O Arthur tinha 15 anos. O Arthur se casou com a Catarina de Aragão. Só que alguns meses depois a Catarina de Aragão morreu. E o rei Henrique VIII, como era apaixonado por ela desde a infância, com 12 anos, casa-se com a então ex-cunhada. Casamento número 1. Ele viveu algum tempo com a Catarina de Aragão, mas ela era estéril, não podia dar a ele um filho homem. Então ele pediu, não vou tratar disso agora, porque isso é um assunto posterior, mas aí ele se separou da Catarina de Aragão, no casamento número 1, e se casou com a Ana Bolena. Aí ele viveu durante algum tempo com a Ana Bolena, aquela coisa toda, ele já tinha descasado uma vez, era seu segundo casamento, naquela época era uma coisa assim, totalmente excomungável. Aí ele estava passeando no jardim dele e ele viu uma cortesã passando por lá, a Joana Seymour. Aí ele pensou, meu Deus do céu, eu apaixonei com essa mulher, mas o que eu vou fazer? Eu já separei, o que eu vou fazer? O Papa já me excomungou, eu não posso separar de novo, e agora? Aí ele acusou a Ana Bolena de bruxaria. Ele disse que ela, andando pelo reino, viu um cartaz lá de trato seu amor em 7 dias e enfeitiçou ele para ter ele como esposo. Acusou também a Ana Bolena, a segunda mulher dele, de ter transado com 5 homens, sendo um deles seu irmão. E ainda falou que ela conspirou contra ele e queria matar ele. Ao resultado de tudo, como ele era feio, essas acusações tinham um forte peso, a Ana Bolena acabou sendo decapitada junto com o irmão dela. Eu cheguei a ler que até o pai dela morreu. Não sei porquê, mas mataram também o pai dela. Como cachorrão mesmo, um dia depois que ele morreu, pessoas que hoje um dia depois que a mulher dele morreu, ele ficou noivo da mulher, da terceira esposa e casou de novo. Cachorrão mesmo. Não para por aí não. Aí a terceira mulher dele, a Joana, ela dá a luz ao príncipe Eduardo, tão sonhado filho homem dele, só que ela morreu dias depois do parto. Aí ela morreu, ele ficou sozinho, né? Ele estava chorando. Aí ele estava chorando lá, aí o assessor dele falou assim, não chora, tem muita mulher nesse rei. Ela tem cara de ter uma irmã de um amigo meu, de uma família bonita demais. Você vai interessar nela, se eu fosse o seu casamento com ela. Ele estava triste, envolvido pela emoção, falou, causa.
Ele não quis saber voltar, ele ficou um tempo casado com ela, com esse costume, mas ele achou ela feia e pediu a anulação do seu casamento. Depois da anulação do seu casamento, o rei Henrique VIII se casou mais uma vez com a jovem Catarina Howard, que é prima da Ana Bolena, que ele tinha matado. A então rainha ela é executada certo tempo depois de admitir que ele traiu o rei. A especulação que ele também acusou ela, ou seja, ele matou a mulher, o irmão, o sogro e também a prima dela posteriormente. Então, velho, no fim da vida, ele casou-se pela sexta vez com a Catarina Parra, em 12 de julho de 1543. E pronto, acabou a vida. A moral dele. Aqui está a foto. Aí está a foto do filho. Foi isso? Foi? E que experiência? Aí tá aqui a ciência dele, pode ver que os dois estão atuando. Rei Henrique VIII casou-se com a ex-cunhada Catarina de Aragão, partiu Ana Bolena, executou ela, partiu Joana morreu, partiu Ana de Clédes, partiu Catarina traiu ele, partiu Catarina 2. Aí, o surgimento da igreja anglicana, como que surgiu? O Henrique VIII, no seu primeiro casamento com a Catarina de Aragão, ele começou a ficar preocupado por ela não dar um herdeiro para ele. Ele também razões políticas. Mas fala-se hoje, primordialmente, nessa situação. Ele, preocupado com a mulher ser estéril, preocupado com um sucessor, ele conheceu a Ana Bolena e pediu para o Papa para anular o casamento dele com a Catarina de Aragão para ele se casar com a Ana Bolena. Só que, como não era comum divórcio naquela época, e mesmo se ele fosse bem, talvez ele conseguiria, o Papa, ele era amigo do Carlos V e, consequentemente, era tio da mulher que ele queria separar. Naquela época, o Carlos V, existia as cruzadas, o Carlos V ele era um general que protegia a igreja católica dos protestantes. Aí o Papa, eu imaginei essa cena na minha cabeça, o Henrique VIII chegou para ele e disse assim, Papa, por favor, anula o meu casamento, eu quero me casar com a Ana Bolena, tem como você anular o casamento para mim? O Papa falou, não. Aí o Henrique VIII, o que ele faz? Ele falou assim, não vai anular não? Beleza, vou criar minha igreja. É claro que não foi simples assim, ele teve que lutar no parlamento inglês durante algum tempo, mas ele criou a igreja dele, se intitulou chefe da igreja, e separou e pronto, acabou. Ele criou uma igreja. Deixa eu passar a pausa. Ele cortou relações com Roma, se intitulou chefe soberano de uma mesma igreja, e como pirraça ainda confiscou todas as terras da igreja católica no território inglês. Resultado, ele foi excomungado pelo Papa. A igreja anglicana, ela se desenvolveu e fortaleceu com a filha dele, a Isabel I. O Henrique, apesar de tudo que ele fez, ele se dizia católico convicto. E a filha dele, a Isabel I, ela era protestante declarada. Então tem até a frase que talvez resuma a religião anglicana, que é entre o caminho protestante e o caminho católico, os anglicanos escolheram o caminho do meio. E surge então a primeira miscigenação católica protestante. A cruz celta. A cruz celta, ela é o símbolo da religião anglicana. Como eu já falei, em tese, assim, resumindo tudo bem básico, a religião anglicana ela é a soma do catolicismo com o protestantismo. Então o significado para essa cruz, que dizem que é o catolicismo envolto, dá para ver que tem um ciclo ao redor de todas, pela tradição protestante, ou seja, é o catolicismo envolvido, é o
no protestantismo. Atualmente, a igreja anglicana é dividida em uma tripartição, que é a Low Church, a High Church e a Broad Church, que é respectivamente a baixa igreja, a alta igreja e a igreja ampla. A baixa igreja, ela é uma igreja mais ligada para o lado protestante. Não se cultuam santos, não existe a Eucaristia, bem mais ligado para o lado que foi originado no irmão protestante. A alta igreja já se cultuam santos, já tem santos no altar, mas não seguem o Papa. É mesmo uma liberdade, uma pluralidade a igreja anglicana. E a Broad Church, que é a igreja ampla, ela vai mesclar os dois. Aí a frase que eu disse, entre catolicismo e protestantismo, escolheram o caminho do meio. Aí agora as características do anglicanismo. Eles não herdaram do catolicismo a obediência ao Papa. O líder que mais vai se aproximar disso é o arcebispo da Cantuária, que, como eu falei, é uma posição, um cargo dentro da igreja anglicana hereditário, assim, sempre vai ter um. E mesmo que ele seja talvez o líder maior dessa igreja, ele não vai interferir em decisões da própria igreja. Cada país determina o teor das crenças da religião anglicana. Não existe a religião anglicana. Cada país vai exercer as suas próprias regras, digamos assim. Existe a igreja do Brasil, que é uma igreja mais ampla, que admite o chefe da igreja, o pastor, o padre, casar, mas também não seguem o Papa. Tem outras que acreditam. E como não existe a religião anglicana, mas cada país vai ter a sua própria igreja, a igreja do Brasil, a igreja dos Estados Unidos, e talvez a única característica que vai distinguir das outras é a igreja anglicana episcopal. Episcopal vem de bispo. A igreja anglicana episcopal, ela vai adotar os bispos da igreja católica. Aí, cada igreja de cada país vai formar a comunhão anglicana. Presente em 160 países de todos os continentes do globo. Ao todo são 80 milhões de fiéis, o suficiente para fazer dos anglicanos a terceira maior comunidade cristã do mundo. Episcopal vem de bispo, e celibato é opcional. Existem padres casados na igreja anglicana, mas como também não tem, isso é opcional, vai do padre. Se ele quer casar, ele casa, senão ele não casa. Admitem-se mulheres no clero. A Florência Nightingale ela foi a primeira mulher, a primeira representante, a primeira, sei lá, pastora, padre feminina da religião cristã. Porque não tinha ninguém com cargo na época. Aí o chefe, o arcebispo da Cantuária, vendo o interesse dela, designou ela para o cargo. E depois disso isso virou super, super comum. Hoje você pode estar indo há muito tempo anglicano, que é uma coisa normal você ver tanto eu já vi pastoras na igreja evangélica pregando e tal, só que é bem mais comum na igreja anglicana. Eles acreditam em Jesus Cristo. E o mais bacana que traduz mais uma vez a religião anglicana é que eles, acreditando em Jesus Cristo, eles podem seguir a luz da fé deles, ou seja, se eles quiserem acreditar em santo, eles vão acreditar, dentro da religião cristã, acreditando em Jesus, eles seguem a luz da própria fé. Por fim, resumidamente, a igreja anglicana ela vai mesclar o protestantismo com o catolicismo romano tradicional. Logo, os fiéis se denominam católicos reformados. Aí tem um quadro que eu achei bastante interessante, que esclarece o que eu falei. Tem as perguntas. Acreditam na Santíssima Trindade? Catolicismo sim, protestantismo sim e o anglicanismo sim. Seguem a Bíblia? O catolicismo segue, o protestantismo também e o anglicanismo também. Só que tem dois parênteses, é que a Bíblia do protestantismo ela tem alguns livros a menos, que seria a Bíblia dos Evangelhos. No anglicanismo, além da Bíblia, ele tem um livro de Salmos, que auxiliam eles. Acreditam em santos? Catolicismo sim, protestantismo não, o anglicanismo sim. Tem algumas igrejas anglicanas que aceitam e cultuam os santos, outras não aceitam e outras aceitam, mas não cultuam.
Realizam o batismo aqueles de matrimônio? Catolicismo sim. O protestantismo vai realizar não todos os 7 sacramentos, mas alguns. O anglicanismo sim vai realizar os 7 sacramentos da religião cristã. Obedecem ao Papa? Só o catolicismo que vai estar obedecendo. O protestantismo vai estar obedecendo ao serviço da santuária. Existe celibato dos sacerdotes, que é a relação do pastor do padre casar. Catolicismo sim, protestantismo e anglicanismo não. Aceitam mulheres no clero? Catolicismo de jeito nenhum. Protestantismo sim, anglicanismo sim. Aceitam o divórcio? Catolicismo não. Eu ainda estou meio confuso, porque eu não sei como é que o pessoal separa. Tem tanta gente católica. Por que tem católico que separa então da igreja? Tanta gente que separa aí, tipo católico, por que separa? Mas católico aceita, a igreja católica aceita bem mais a separação que a igreja evangélica.